Eu podia estar na praia tomando sol, mas vim aqui falar de cânhamo farmacêutico. Ontem eu li esse artigo aqui do meu amigo Constantin e logo no título me impressionou esse nome, porque isso é o começo de uma aberração que o mercado brasileiro pode viver. Para quem não ficou sabendo, em meados de novembro, o STJ deu um prazo de 6 meses para a Anvisa regulamentar o cultivo de cannabis para empresas para fornecer para a indústria farmacêutica. Dá até para imaginar essa cena, né? Brasília aqui de fundo, aí visualiza aí uma mesa grande, de um lado a indústria farmacêutica com um lobby pesado, do outro lado a bancada agro querendo pegar essa onda. E o STJ ali no meio dando um aval para essa união, que Deus que me livre. Eu vou conseguir nesse vídeo esmiuçar porque que se convencionou que cânhamo é planta de cannabis com menos de 0,3% de THC e por que cannabis seria as plantas com mais de 0,3%. Uma outra hora a gente entra nesse assunto. Indo bem direto ao ponto, cânhamo a gente produz para obter componentes primários. Os componentes primários é a fibra, tudo que vem da semente, a extração de óleo dessa semente e por aí vai. Cannabis a gente cultiva para obter os componentes secundários, tudo aquilo que está dentro do tricoma e que a gente tem os canabinoides, os terpenos, os flavonoides e tudo mais que a gente chama de medicinal. É o que conecta no nosso sistema endocannabinoide aqui e que faz tanta diferença na vida de tantas pessoas. Então, quando o STJ manda a Anvisa regulamentar a produção de cânhamo para a produção de componente secundário para insumo da indústria farmacêutica, basicamente é você querer ter um suco de manga, só que para isso, ao invés de plantar uma árvore que dá uma manga muito boa para suco, você vai plantar uma mangueira que serve para extrair madeira e não para render esse suco que você está querendo. Tem mais, hoje em dia a gente não precisa do STJ ou eu ou nenhum legislador achar nada, porque a gente já tem um longo caminho do uso de cânhamo e de experiências, tanto na América do Norte como na União Europeia inteira, do uso de CBD e da venda de CBD, para a gente poder se basear em dados, em fatos e em pesquisa, ao invés de ser um achismo de um órgão legislador ou do STJ. Tanto no mercado norte-americano como no mercado europeu, o CBD não é remédio. Ele é um produto de wellness, de bem-estar. Ele é vendido em qualquer lugar. Esse produto que vai ser produzido aqui no Brasil para fornecer para a indústria farmacêutica com menos de 0,3% de THC é vendido em posto de gasolina, é vendido em supermercado, é vendido em qualquer lugar, em forma de chiclete, em forma de balinha, em forma de chocolate, nos Estados Unidos e na Europa inteira. E quem produz tudo isso é a indústria da cannabis e não a indústria farmacêutica. Ou seja, o FDA nos Estados Unidos, que é o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, não tem nada a ver com a produção de cânhamo. Quem tem a ver é o Ministério da Agricultura lá. E é o que deveria ser aqui também. Se a gente for regulamentar cânhamo, se a gente for regulamentar cannabis, aí sim a Anvisa pode ter alguma coisa a ver. E tanto na América do Norte, como na Europa, como na Tailândia e em vários outros países legalizados do planeta, ninguém nunca precisou de receita médica para consumir CBD com baixo THC, com esse nível de THC que está proposto aí de menos 0,3. É por isso que quando a gente vê a manchete cânhamo farmacêutico, o cérebro dá uma bugada aqui, porque não faz sentido algum regulamentar cânhamo para a produção de componente secundário e para insumo da indústria farmacêutica, porque se for alguém para produzir isso, tem que ser a indústria da cannabis e não a indústria farmacêutica, e se for para regulamentar o cânhamo, a gente tem que regulamentar ele para os componentes primários, para ser uma commodity, como é a soja, o feijão, o arroz, ou qualquer outro, milho, por exemplo, e não para produção de remédio. Então é essa que é toda a loucura desse termo aí, e que desde ontem eu tô aqui sem parar de pensar nisso, como é que a gente vai arrumar isso nesse Brasil. Claro que a gente começa assim, com conhecimento, com educação e com informação e também com pressão. É importante, 2025 está aí, tem esse prazo de 6 meses que parece que já vai ser ampliado, mas vamos focar em dar esses argumentos e mostrar dados. A gente não precisa mais de imaginar ou de supor. A gente tem dados de muitos países para poder comprovar que essa foi a maior burrada que os Estados Unidos fez, porque depois disso a gente transformou o CBD em outros componentes psicotrópicos. Então, igual o Delta 8, que já tem no Brasil, HHC, e tantos outros canabinoides semissintéticos que deixam chapados e que estão dentro dessa ideia do cânhamo de ser produtos com menos de 0,3. Isso não vai impedir ninguém de ficar chapado. O que a gente tem que fazer é basear a nossa regulamentação mais em ciência do que em hipocrisia. Então ninguém vai parar de consumir THC porque não está na legislação e não é mais de 0,3. E é justamente para poder evitar todos os problemas que a América do Norte e que a Europa já vivem que a gente tem que regulamentar melhor. É isso, começando 2025 nesse espírito de fazer o judiciário legislativo ser baseado em ciência, em experiência e não em achismos e em reuniões aí dos diabos, e a gente está aqui para isso. E como eu falo desde sempre, indústria da cannabis não é indústria farmacêutica e produção de cannabis não é produção pelo agro.